concreto ciclópico. O concreto ciclópico ou fundo de pedra argamassada, como é conhecido em algumas aplicações, nada é mais do que a incorporação de pedras denominadas pedras de mão ou também conhecido como matacão ao concreto pronto. Uma observação a ser feita é que essas pedras não fazem parte da dosagem do concreto e, por diversos motivos, não devem ser colocadas dentro do caminhão betoneira, mas sim diretamente no local onde o concreto foi aplicado. As pedras devem ser de rochas que apresentam o mesmo padrão de qualidade da brita utilizada na preparação do concreto. A pedra de mão tem granulometria variada, sendo obtida na primeira britagem e apresentam tamanhos superiores a 10 cm e peso médio acima de 5 kg por pedra. O método construtivo se assemelha ao processo convencional do concreto. Entretanto, não é comum o uso de amarradura na estrutura, tendo assim as suas vantagens e as suas desvantagens. As vantagens do concreto ciclópico são inúmeras, sendo elas proporcionar um maior volume de material, por ser constituído de pedras grandes, possui uma resistência maior, além de ser mais barato quando comparado a concretos da mesma proporção, e além disso as pedras ocupam o espaço que seriam ocupados por massa de cimento, por isso é mais barato, e além disso as pedras não comprometem a resistência do concreto. As desvantagens do concreto ciclópico. Quando o concreto ciclópico é utilizado em muros de arrimo, sua capacidade drenante é eliminada. Portanto, nessas situações, é necessário que a implementação de um sistema drenante na face em contato direto com o solo para que a pressão na estrutura seja aliviada. O concreto ciclópico é um sistema construtivo que envolve a incorporação de grandes pedras de concreto convencional. Essas pedras são popularmente conhecidas como pedra de mão ou matacão. O concreto ciclópico apresenta algumas semelhanças e pode até ser confundido com um sistema construtivo de alvenaria de pedra argamassada, mas não se trata da mesma técnica. Essas pedras de mão devem ser originárias de rochas que têm o mesmo padrão de qualidade das britas utilizadas na confecção do concreto. Devem ser limpas e isentas de incrustações nocivas à aplicação. O controle tecnológico do concreto é o mesmo para os concretos convencionais e as proporções entre concreto e pedras de mão devem obedecer às determinações do engenheiro responsável pela obra ou do órgão contratante. O concreto ciclópico é aplicado geralmente em estruturas com componentes de grandes dimensões, que possui demanda elevada de concreto e resistência. É encontrado nas construções de muros de arrimo, fundações, barragens e estruturas semelhantes. O uso desse concreto em pequenas obras pode gerar problemas de recebimento, armazenamento e no transporte interno de pedras. As pedras de mão não fazem parte da dosagem do concreto, portanto não são colocadas no caminhão betoneira para evitar danos às lâminas internas do equipamento. A pedra de mão deve ser incorporada à massa de concreto no momento da concretagem e deve ser limpas e saturadas antes do seu posicionamento. O umedecimento das pedras é um detalhe importante para o êxito da estrutura. O objetivo é prevenir a perda de água do concreto para a pedra. Isso evita alterações indesejadas nas reações de pega do cimento e não prejudica a interface pedra-concreto da mistura. Apesar de ser uma excelente solução estrutural, a aparência final do concreto pode ser considerada um tanto rústica. Contudo, a arquitetura foi capaz de incorporar seu design final em alguns locais. Outro exemplo é o Parque de Veneza, na Espanha. O concreto foi utilizado na arquitetura paisagística. Agora, iremos falar um pouco sobre o concreto dosado em central. Atualmente, muitas empresas solicitam concreto dosado em central. Essa é uma prática recomendada, pois reduz o estoque dos materiais na obra, agiliza o processo de produção e proporciona maior grau de controle do concreto. Uma das diferenças mais significativas entre o concreto preparado na obra e o dosado em central está na composição dos materiais.
concreto dosado em central utiliza aditivos, que são produtos químicos adicionados durante o preparo do concreto, em proporções inferiores a 5% em relação à massa do cimento. Eles têm a finalidade de modificar algumas propriedades do concreto ou conferir a ele qualidades para melhorar o seu comportamento. De acordo com sua finalidade, os aditivos podem ser aplicados no concreto fresco ou endurecido. Existem diversos tipos de aditivos com funções distintas. Alguns deles são o do tipo plastificante, que aumenta o índice da consistência e possibilita a redução de pelo menos 6% da água de amassamento. Também temos o do tipo retardador de pega, que aumenta o tempo de início da pega. E também o acelerador de pega, que oferece pega mais rápida e resistência inicial mais elevada, entre outros tipos existentes no mercado. Concreto dosado em central é popularmente tratado como concreto usinado. É um tipo de concreto produzido através de uma central de concreto, onde as dosagens de cada material são feitas de forma controlada para que assim seja possível atingir a máxima qualidade e especificações técnicas, seja pela necessidade crescente de se construir com qualidade, economia e rapidez, pelo desafio de se obter grandes resistências ou para atender às determinações das normas brasileiras. A tecnologia do concreto não para de evoluir. As exigências do mercado fizeram da simples tarefa de se misturar cimento, água e agregados em um trabalho para profissionais. Respondendo a estes desafios está o concreto dosado em central, também chamado de CDC, que é o concreto fornecido pelas empresas prestadoras de serviços de concretagem, também chamadas de concreteiras, através dos caminhões betoneira. É fruto de muito trabalho, pesquisa e desenvolvimento. O CDC atende todas as solicitações das normas brasileiras, a BNT, chamando para si a responsabilidade sobre o controle dos materiais, a dosagem, a mistura, o transporte e a resistência do concreto. Diferente desse processo, o concreto virado em obra não tem exatidão na aplicação dos insumos, o que pode comprometer a segurança em determinados projetos. Além disso, é necessário um estoque maior de materiais na obra para fazer o concreto virado in loco, necessidade inexistente quando se trabalha com concreto usinado, que já chega à obra pronto para ser utilizado. Resultado: economia em espaço, insumos e mão de obra, além do ganho na velocidade da obra, possibilitando uma concretagem sem interrupções e com mais qualidade. Para garantir as propriedades positivas do concreto, a concreteira que fornecerá o produto precisa atender alguns requisitos, como ter laboratório de controle e responsável técnico, apresentar bons equipamentos de preparação e transporte, utilizar insumos com garantia de procedência e qualidade, respeitar a natureza por meio de controles ambientais, os famosos filtros, através da reciclagem e disposição de rejeitos. É interessante também considerar a distância entre o local de preparação do concreto e o canteiro de obras. No momento de adquirir o concreto dosado em central,
É preciso informar a resistência característica do concreto, o FCK, a trabalhabilidade, o SLAMP, a dimensão máxima do agregado e a classe de agressividade. A ABNT NBR 7212, que tem como título Execução de concreto dosado em central, procedimento, especifica outras duas maneiras de pedir o CDC, com base nos dados sobre o traço ou do consumo de concreto. Em ambos os casos, os critérios de aceitação e outros detalhes complementares são definidos em conversas entre o fornecedor e o cliente. Para assegurar que o produto solicitado será adequado para determinada finalidade, o comprador pode exigir informações sobre o tipo e a marca do cimento ou aditivo, a relação água-cimento, o teor de ar incorporado, o tipo de lançamento, se vai ser convencional ou bombeado, entre outras informações. A aplicação do concreto dosado em central. Quando o caminhão betoneira chega ao canteiro, é necessário verificar se as características do concreto dosado em central coincidem com aquelas que foram especificadas. Os dados constam em documentos de entrega. O concreto, em qualquer situação, deve ter boa trabalhabilidade e habilidade passante entre a armadura e atender às características especificadas no projeto. Destacando que, na aplicação, é preciso atenção com os procedimentos de adensamento da cura e um correto projeto de escoramento e retirada das formas. Além de proporcionar concreto de melhor desempenho, a dosagem adequada dos insumos proporciona mais segurança e durabilidade. Essas características tornam o concreto dosado em central indicado para qualquer tipo de obra, principalmente as estruturais. A única restrição de uso é em local de difícil acesso, que impossibilita a chegada do caminhão betoneiro. Ao se planejar uma obra pequena, o concreto usinado é dispensado rapidamente, principalmente porque se pensa em alto custo. Porém, o CDC pode ser fabricado de acordo com a necessidade de cada obra. Tem um maior custo-benefício se comparado a outros tipos de concreto. Além disso, o tempo que a produção do concreto virado na obra leva e a qualidade do resultado final não é levado em consideração nessa conta. Por esses motivos, não há restrições para o uso do concreto usinado em construções civis. Ele traz segurança e a qualidade, que é o principal componente da edificação para a estrutura. Em relação às vantagens de se utilizar o concreto dosado em central, pode-se citar a redução do desperdício de materiais. A dosagem em usina de concreto vai permitir também a fabricação de concretos com maiores resistências e também características específicas, com o uso de aditivos. Há também um ganho de espaço físico na obra, já que não vai existir a necessidade de estocagem de grandes quantidades de saco de cimento, areia ou até mesmo da brita. Há também um maior controle de qualidade, pois é controlado em um laboratório especializado. Dessa forma, vai oferecer mais segurança por conter as propriedades necessárias para a obra contratada. Há também a redução de custos na obra, pois a obra que utiliza esse tipo de concreto precisa de menos mão de obra. A velocidade, já que os caminhões betoneiros possuem uma capacidade bem maior de entregar grandes quantidades de concreto,
Por isso, a concretagem pode ser feita rapidamente, sem interrupções. E esse modelo de trabalho ainda vai garantir estruturas mais fortes. Há também o respeito ao meio ambiente, devido à formação desse tipo de concreto, que permite um maior controle dos insumos, assim evitando desperdício de elementos que são retirados do meio ambiente. Há também o tempo gasto de aplicação. Ele vai ser reduzido, já que o concreto já vem pronto. E a qualidade final, ou seja, quando bem executado, todos os procedimentos serão superiores ao processo manual. Já se tratando das desvantagens em utilizar esse tipo de concreto, vai existir a dependência da concreteira quanto à disponibilidade de entrega, também a dependência da concreteira quanto aos materiais que vão ser utilizados nessa dosagem. E caso ocorra atrasos da entrega, seja por imprevistos ou como trânsito ou até mesmo congestionamentos, a qualidade do concreto vai ficar comprometida. Aliás, ela pode ficar comprometida ou não. Portanto, é preciso preocupar-se quando o local da obra é muito distante da concreteira. E também existe a impossibilidade ou a dificuldade de se trabalhar com pequenas quantidades desse tipo de concreto. E por último, o preço fica sensivelmente maior em alguns casos.